E hoje o tema que nos tocou foi falar sobre a filosofia dos Cavaleiros Templários. E aí, alguns de vocês podem também estar se perguntando para que estudar história, não tema de história, para que estudar história numa palestra, aliás, numa escola de filosofia. O que pouca gente sabe, aliás, algumas pessoas sabem já, a história, ela sempre anda de mãos dadas com a filosofia. Um bom filósofo, como quer constatações, ele vai ter que estudar história também. É muito difícil você buscar argumentações, sustentações, se você não consegue encontrar exemplos no decorrer da história da civilização. Então esse é um dos argumentos do porquê fazemos palestras de história na Nova Acrópole. Mas tem um argumento que é muito mais importante. A história, ela também serve para abrir a nossa mente. Imaginem vocês, quem algum dia quiser pode fazer essa experiência. Vocês começam a acompanhar alguma modalidade desportiva, numa Olimpíada, por exemplo. Então vamos só com dados hipotéticos. Imagine uma prova de salto em altura. O que vocês vão encontrar é mais ou menos assim. Os saltadores saltam lá 2 metros, 1,95, 2,5, 1,96, fica aquela coisa ali, né, mais ou menos disputando naquela mesma faixa. Aí chega o engraçadinho, pula 2,80. Aí todo mundo, não valia, né? Ninguém avisou que podia. Aí por incrível que pareça, na próxima competição vai estar lá 2,85, 2,70, 2,90, aquela mesma faixa. Assim, meio medíocre, né? Aí vem o engraçadinho, pula 3,5. Pô, de novo, velho. Aí no outro jogo vai falar 3,5, 3,51, 3,49. Ou seja, quando a gente vê que alguém pode fazer, serve também como recurso para a gente. A gente pode pensar, se alguém pode, porque nós também não podemos. Então é muito importante para um filósofo estudar as grandes figuras da humanidade, as pessoas que mudaram a história, os grupos de pessoas que fizeram mudanças importantes na história. Né? Ou seja, então, o estudo de história, o estudo dos grandes grupos dos quais o Templário a gente considera é uma forma de reestruturar a nossa formatação, configuração mental. Imagine se a gente nunca tivesse ouvido falar que ninguém pudesse fazer nada além do que faz, aí a vida era aquela. Mas a gente pode contar com esse recurso encontrado assim, amplamente no estudo da história. Então na Nova Acrópole também a gente gosta de enfatizar bastante um estudo mais apropriado em pessoas de poder, em grupos que movimentaram muito a história. E nos Templários a gente vai encontrar isso daí. Os Templários foi um grupo de pessoas que resolveu fazer um trabalho de proteção a pessoas que tinham fé em Deus. Então eu vou começar falando o contexto histórico onde os Templários se desenvolveram. Vamos voltar aí para antes do ano 1000, existia a cidade de Jerusalém. A cidade de Jerusalém é uma cidade, até hoje uma cidade com muito conflito, porque lá é a capital de 3 religiões ao mesmo tempo, que por muito tempo conviveram numa boa, mas quando entram os radicais de sempre, os fundamentalistas de sempre, pessoas que vão manipular as religiões, aí aquilo vira um barril de pólvora. Então a gente tem em Jerusalém o ambiente onde Jesus Cristo deu os últimos passos da vida dele e foi crucificado. A gente tem lá também uma rocha onde Maomé fez uma transfiguração e foi parar em outra cidade, depois voltou, ou seja, uma rocha mágica. E a gente vê lá também a terra natal dos judeus. Ou seja, então foi um lugar bastante explosivo, mas nem sempre foi assim. Houve uma época, antes do ano 1000, que as pessoas conviviam lá numa boa. Existiam lá, ao mesmo tempo, judeus, muçulmanos e também cristãos, sem conflitos. Aí acontece que veio um grupo de muçulmanos, e a gente não pode radicalizar também, veio um grupo proveniente de uma ala radical dos muçulmanos, era tão radical que também, como todo radicalismo é burro,
e não compreendiam algumas sutilezas do Islã. Por exemplo, quem se atrever a ler o Alcorão, que é uma excelente ideia, vai encontrar, Alcorão e também os textos, né, em geral dos muçulmanos, vai encontrar notícias como que Maomé considerava Jesus Cristo um grande profeta e dizia que ninguém era para mexer com os povos dos livros, que tratavam dos judeus e dos cristãos, né? Mas aí entra sempre os radicais, nesse caso entraram os descendentes de uma linha dos turcos mamelucos, os turcos seljúcidas, que eram ex-escravos que foram doutrinados de uma maneira bastante fundamentalista, e aí quando eles tomaram o governo então dos muçulmanos em geral, eles resolveram também fechar o acesso, né, a Jerusalém para as outras doutrinas. E foi uma perseguição, perseguiram cristãos, perseguiram judeus, e foi aquela confusão. Aí isso também serviu de pretexto para um plano que existia na época. A gente vê lá na Europa então um Papa Urbano, ele resolve convocar o chamado Cruzadas. Nas Cruzadas foi um movimento, é o nome de um movimento que se dá na Idade Média, de pessoas que iam da Europa para a Terra Santa, precisamente para